Bom, pessoal, é uma alegria estar aqui de volta à cátedra do CDB para comentar sobre mais um daqueles temas que eu considero fundamental, né? Porque hoje todos nós vivemos num cenário completamente caótico, né? Tanto politicamente quanto religiosamente. É o caos completo, que tem muito a ver com tudo isso que nós vamos abordar no dia de hoje, a ideia do Estado laico, essas confusões inteiras, uma desordem completa, infelizmente, até 2 quadros católicos em todos os seus rankings, né? Então, quando a gente vê a posição do episcopado brasileiro, de muitos sacerdotes e de leigos, e a falta de aderência ao que a igreja sempre ensinou, como nós, muitas vezes, pelo menos a minha geração, já nasceu nesse ambiente confuso, a gente tende a achar que o Brasil sempre foi assim e que os católicos sempre foram assim. E não, né? Quanto mais nós estudamos a história do Brasil, nós vemos que o Brasil ele teve um passado glorioso e que esse passado ele precisa ser resgatado. Então, eu diria que as 2 grandes lições que nós vamos conseguir incorporar mais na nossa aula ao final da aula de hoje, da nossa alma ao final da aula de hoje, passa pela doutrina da Igreja na relação dela com o Estado e também sobre a qualidade dos bispos do Brasil, como ela historicamente foi muito acima do que a gente vê hoje, e é interessante ter esse referencial maior do que é o episcopado brasileiro na história, porque pode ser até um exemplo, né, um marco de onde nós precisamos chegar enquanto igreja hoje no Brasil, né? Sabendo o que foi a qualidade dos bispos de hoje, dos bispos de antes, em comparação com o episcopado hoje. E aí, para a gente entender a primeira parte, que vai ser falar um pouco sobre as relações do Estado com a igreja, nós precisamos recordar brevemente alguns conceitos que eu já abordei em outras aulas de forma mais detalhada. A primeira é aquilo que nós precisamos ter presente sempre em nossa alma. Por isso que, historicamente, o clero, sempre em seus sermões, exortaram para que nós meditássemos nos novíssimos, certo? Então, vivemos hoje num cenário bastante materialista, em que tudo nos convida a buscar o conforto material, dinheiro, posições de prestígio, e a gente fica com a nossa atenção muito voltada para as coisas dessa vida. Mas nós sabemos, pela doutrina católica, que o homem ele tem um chamado a algo superior, certo? Então, todos nós aqui estamos como que num teste, e aqueles que passam nesse teste vão para o céu, aqueles que não passam nesse teste vão para o inferno. Então, é a ideia de entender de que estamos aqui para conhecer, servir e amar a Deus, e aqueles que fizerem isso, então, vão para o céu, né? Então, todos os seres dotados de inteligência e vontade foram submetidos a esse teste, primeiro os anjos, né? E aí os anjos que caíram deram origem ao inferno, e os anjos que passaram pelo teste, eles foram para sempre admitidos à glória de Deus. Depois nós vemos um outro teste com Adão e Eva, certo? Então Adão e Eva, no primeiro momento, não passam no teste, e aí tem-se o pecado original, e depois de Adão e Eva, todos os seus descendentes também vão ser submetidos a esse teste, certo? Então alguns vão ter 20 anos, outros vão ter 50, outros vão ter 80, e aqueles que passaram vão para o céu, e aqueles que não passaram vão para o inferno. E dessa decisão individual de cada um de nós também geram-se como que 2 estandartes, certo? Então, cada geração ao longo da história, ela é chamada para lutar num dos 2 estandartes, no estandarte de Cristo ou no estandarte de Satanás. Então, essa é a grande divisão da história. Todas as outras divisões são extremamente ilusórias, como a ideia de China versus Estados Unidos, ou esquerda versus direita, ou qualquer outra divisão que nós tentarmos colocar, ela é uma divisão bem efêmera perto da grande divisão da história, a qual todos nós somos chamados a filiar, que é o estandarte de Cristo ou o estandarte de Satanás. Então, dessa divisão,
nós temos que Santo Agostinho, ele vai fazer aquela grande referência da cidade de Deus e da cidade dos homens. Porque então nós vamos ter dois amores a escolher, né? Então vão ter aquelas pessoas que vão amar a Deus a tal ponto que vai chegar ao desprezo de si próprio. Esse amor vai gerar a cidade de Deus. E vão ter aquelas pessoas que vão amar tanto a si que vão chegar ao desprezo de Deus. Essa é a cidade dos homens. Então, dois amores geram duas cidades. O amor a Deus, que gera a cidade de Deus, e o amor a si próprio, que gera a cidade dos homens. E nós sabemos que esse teste a qual nós somos filiados, ele passa para uma filiação específica numa igreja que Cristo fundou. Então, esse Deus que se faz homem e que resgata a amizade do gênero humano com Deus, é algo pessoal, é Cristo, né? E esse nosso Senhor Jesus Cristo, ele funda uma igreja fora da qual não há salvação e investe o episcopado com uma tríplice missão, né? Então, o episcopado ele tem uma tríplice missão de ensinar a todas as gerações, de conferir graça às gerações a partir dos sacramentos e de governar os fiéis rumo ao céu. Então, a igreja ela é chamada a ser instrumento de conversão e ser esse meio sobrenatural que vai conduzir as almas para o céu. Só que acontece que ela é uma sociedade perfeita e existe uma outra sociedade perfeita que é chamada a dar os bens temporais ao ser humano, certo? Que é o Estado. Então, desse papel da igreja de tentar conduzir as almas para o céu e do papel do Estado de prover os bens temporais para o ser humano, vai gerar uma relação natural entre essas duas instituições, certo? Então, essa relação entre o Estado e a igreja, ela está no âmbito da discussão que nós vamos colocar aqui na primeira parte, certo? Porque o Estado pode olhar a igreja de diversas formas, ou como uma aliada, e aí nós temos a ideia do Estado católico, ou como alguém diferente, nós temos a ideia do Estado laico, ou como uma instituição que deve ser oprimida. Então, nós temos aí a ideia do Estado opressor. E existe uma grande bibliografia que trata dessas coisas. Então, a ideia é sempre trazer livros para vocês aqui. Uma delas é o Código Social e Familiar de Malines, que foi publicado pelo Instituto Santo Atanásio, que ele vai fazer essa separação bem distinta, né? Que é a ideia de que existe, então, uma instituição que é a igreja, que ela tem essa meta de prover os bens sobrenaturais, que é infundir a graça na alma do homem para conduzir o homem para o céu. E do outro lado tem o Estado, né? O Estado que tem essa meta bem clara de prover bens temporais para o homem. Só que o que acontece? Tanto o Estado quanto a igreja trabalham sobre o mesmo súditos, que somos nós, certo? Então, daí que geram-se uma série de questões de ordem mista, ou seja, que são de interesse tanto do Estado quanto da igreja. Por exemplo, o matrimônio. Por exemplo, o ensino. Daí que, pela doutrina da igreja, o Estado e a igreja devem se aliar para prover todas essas coisas de ordem mista, certo? Então, dessa relação, como nós vimos, nós temos o Estado católico, que é a única posição que a Igreja Católica aceita historicamente de forma doutrinal, que é essa ideia de que, por um lado, a Igreja ela é soberana nas matérias que são dela, do outro, o Estado é soberano nas matérias que são próprias dele, e nas questões de ordem mista, eles se aliam, certo? Mas como o fim último do homem é conhecer, servir, amar a Deus para atingir o céu, daí que a igreja tem uma primazia sobre o Estado
nas questões de ordem mista, certo? Não só uma primazia, como o Estado ele tem uma questão de ordem ministerial, ele deve ajudar a Santa Igreja a atingir o seu objetivo de conduzir as almas para o céu. Daí que a aliança entre o Estado e a Igreja é sempre visto como algo extremamente salutar, tanto para nós no nível individual, quanto para as nações, porque quanto mais católico forem os súditos, mais ordenada vai ser a nação, mais próspera moralmente será essa nação. Mas o Estado, e especialmente a partir da Revolução Francesa, ela pode adotar uma outra postura, já desaprovada pela Igreja, que é de um certo indiferentismo. Então a Igreja ela fica com as suas atribuições na ordem espiritual, o Estado nas suas atribuições na esfera temporal, só que o Estado em nenhum momento defende a Igreja Católica ou coíbe os erros ou tenta favorecê-la de alguma forma. Então isso sempre foi visto pela Santa Igreja como algo deplorável do ponto de vista da relação de Estado e Igreja, porque na prática você ou tem a Igreja como aliado ou vai ter a Igreja como alguém a ser combatida, porque a partir do momento, por exemplo, que o ensino é laico, o esforço da Igreja para levar as almas para o céu vai ser, de certa forma, prejudicada. Então, na prática, o que nós vamos ter é um Estado laico em maior ou menor grau perseguindo a Igreja. Só que o cenário pode ser pior ainda, porque nós podemos ter um cenário em que o Estado não só é indiferente à Igreja, mas ele age de forma a oprimi-la, como nós vemos, por exemplo, durante os primeiros séculos do cristianismo, em que o sangue dos mártires vai ser semente de novos cristãos. Então é interessante nós entendermos esse fenômeno, né, que ele está bem detalhado nesse livro do Código Social e Familiar, de Malines, que foi conduzida por organização do Cardeal Mercier, e também Dom Lefebvre, ele aborda todas essas relações no seu livro do Liberalismo à Apostasia, marcadamente no capítulo 13, em que fala tem a Igreja um direito público. Dom Lefebvre vai dizer que o direito público é justamente a área do direito que vai tratar essas relações da Igreja com o Estado para conduzir as almas para o céu. E aí Dom Lefebvre ele vai elencar uma série de premissas, de princípios que os católicos precisam defender, né? Que estão em vários outros lugares, como, por exemplo, como nós vimos aqui no Código Social e Familiar. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o primeiro princípio é a independência da Igreja em sua esfera. Ou seja, o Estado não pode interferir na Igreja no seu papel de levar as almas para o céu, em como ela organiza os seus colégios, a sua estrutura de universidade. E nós vemos que o Estado laico hoje ele interfere na Igreja de diversas formas no seu sistema educacional. Basta ver a quantidade de regulação que é colocada do Estado para a Igreja, ou a BNCC e várias determinações do Ministério da Educação sobre a forma da Igreja Católica de conduzir o seu magistério. Então essa seria uma, por exemplo, violação desse princípio de independência da Igreja em sua esfera. Mas há outros princípios que o Dom Lefebvre vai colocar. Por exemplo, a distinção entre a Igreja e o Estado, porque cada uma tendo seus súditos, ambas então são independentes. A união entre a Igreja e o Estado naquilo que é de competência mista. E também princípios decorrentes dessa superioridade da Igreja Católica por causa do fim último do homem, certo? Que é a jurisdição indireta da Igreja sobre o poder temporal e a subordinação indireta do temporal ao espiritual. Então, a gente está vendo aqui vários princípios
que vão justificar esse desenho colocado do que é o Estado católico, certo? E, por fim, a função ministerial do Estado em relação à Igreja, essa ideia do Estado a todo momento apoiando a Igreja. Um exemplo nós podemos ver naquilo que nós colocamos recentemente, né, do 36º Congresso Eucarístico Internacional, na qual o Estado fez até um aterro do Flamengo para que o Congresso pudesse ser colocado no Rio de Janeiro, né, com várias reuniões do presidente Café Filho com então o cardeal Câmara, para organizar o Congresso Eucarístico na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é um exemplo dessa função ministerial que o Estado deve ter em relação à Igreja. E, por fim, o princípio da realeza social de nosso Jesus Cristo, né? A ideia de que Cristo deve reinar não só individualmente no nosso coração, mas também nas famílias e no Estado. E Dom Lefebvre ele vai terminar o capítulo explicando que a doutrina do Estado católico é uma doutrina que está dentro do magistério infalível da Santa Igreja Católica por causa da quantidade de papas que repetiram esse magistério durante todo o século XIX, né? E no princípio do século XX. Então, a ideia do magistério ordinário infalível, aquela verdade sendo repetida várias vezes e que é incorporada no magistério da Igreja, de tal forma que se um padre, um bispo, um cardeal ou até um santo padre hoje ou no futuro vier a defender o Estado laico, ele está se apartando do magistério da Igreja, então, como consequência, ele está cometendo um erro, certo? E não deve ser seguido neste ponto específico. E como foi, então, nós temos a ideia de que existe, então, algo que deve ser defendido como princípio, que é o Estado católico, e algo que deve ser tolerado, né, que é o Estado laico. Então, nós vivemos no Estado laico, nós toleramos o Estado laico, certo? Então, a tolerância, ele é um princípio que se aplica sempre ao mal, né? Então, ninguém tolera uma viagem para Roma. Ah, meu Deus, eu vou ter que viajar para Roma. Você ganhou uma casa grande, você vai ter um casarão de frente para a praia, sei lá, em Ipanema, e você vai ser condenado a morar ali. Não, então ninguém tolera o bem. A tolerância é sempre o princípio colocado em relação a algo que é mal. Então, o Estado laico é uma péssima configuração em relação ao Estado da Igreja, não há o que fazer, a gente tolera aquilo, mas como princípio, enunciamos sempre a ideia da relação do Estado e Igreja pela prisma do Estado católico. E aí, como essas coisas foram aplicadas historicamente em relação ao Brasil? Tem um livro que o CDB publicou, eu não sei se tem mais na nossa loja, que é o Catolicismo no Brasil, do padre Júlio Maria, em que ele é muito interessante porque ele divide as relações Estado e Igreja no Brasil em 3 grandes momentos. O primeiro momento é o momento de aliança, que é a ideia do Estado católico. O segundo momento é o momento de perseguição no Império. E o terceiro momento é o momento de combate. Então, a história do Brasil, ele já viu historicamente as 3 configurações principais de relação Estado e Igreja que existe, certo? A primeira é o Estado católico. Por quê? Também não vamos detalhar esse ponto aqui, mas nós vimos em várias aulas como o Brasil ele foi criado através de uma aliança do Estado com a Igreja, certo? Então, o Brasil ele é herdeiro da vocação católica de Portugal. Os cruzados portugueses descobrem e colonizam o Brasil, e logo no início da sua colonização, o Brasil recebe um grande reforço, que é a vinda da Companhia de Jesus. Então, os principais membros da Companhia de Jesus no Brasil vão se aliar ao Estado brasileiro e nós vamos ter um início glorioso, certo? Então, é a época da primeira missa no Brasil, da vinda de Mendes de Sá, de Estácio de Sá, de Tomé de Souza, de grandes índios que vão se converter e vão ajudar na colonização do Brasil, como Tibirizá em São Paulo e Araribóia no Rio de Janeiro e Niterói. Nós vamos ter, então, essa geração de jesuítas que vão
incorporar os índios na civilização ocidental, como São José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Leonardo Nunes, Padre Luiz de Gran. Então, vai funcionar muito bem esse início da colonização brasileira nos primeiros 2 séculos e meio, né? Mais ou menos de 1500 até 1759, porque em 1759 nós vamos ter um grande marco que vai começar a mudar as relações Estado e Igreja no Brasil, porque tem a ascensão de Marquês de Pombal em Portugal, que vai ser o ministro todo-poderoso de Dom José I, e Marquês de Pombal vai ser o pior estadista da história do Brasil. Por incrível que pareça, ele consegue vencer o atual estadista brasileiro, mas é um homem extremamente perverso, que vai dedicar sua vida para destruir a Companhia de Jesus, vai ser o principal articulador na Europa da extinção da Companhia de Jesus, e quando a Companhia de Jesus é extinta, no primeiro momento ela é expulsa dos domínios portugueses, tanto na Europa quanto no ultramar. Em 1759, da noite para o dia, o Brasil perde toda a sua classe de professores, né? Há uma completa diminuição da capilariedade, então, do reino português, tanto no Brasil quanto na África. Então, nós podemos até imaginar que se não, por exemplo, tivesse havido essa perseguição aos jesuítas, as regiões colonizadas por Portugal na África seriam muito maiores do que foram quando teve a partilha da África. Então, os historiadores do século XIX e XX vão mostrar como que a colonização portuguesa na África, com a expulsão dos jesuítas, ela sai do interior e ela regride para o litoral de forma fortíssima, né? Então é curioso, às vezes, a gente tentar fazer imaginações do tipo e se, né? Então, talvez, se não tivesse havido a supressão da ordem jesuíta, nós, por exemplo, não teríamos tido o apartheid na África do Sul. Porque talvez a África do Sul tivesse sido de colonização portuguesa e católica, e não haveria essa divisão que é tão clara em países de colonização anglo-saxônica e protestante, né? Então, mas como veio Pombal expulsa os jesuítas do Brasil e da África, então há uma queda na colonização portuguesa, tanto no Brasil quanto na África, de forma muito acelerada. E, naturalmente, as elites brasileiras vão ser, então, educadas cada vez mais em princípios revolucionários. E aí a gente entra na independência brasileira, que é conduzida por homens já em maior ou menor grau revolucionários. Então, por isso que às vezes há vários debates, né, sobre se o Brasil deveria ou não ter se proclamado independente, ou se deveria haver uma volta do Brasil à configuração anterior de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Há toda uma discussão sobre isso, porque a independência do Brasil ela é colocada, então, por lideranças mais ou menos revolucionárias. Mas é interessante que essa tradição católica no Brasil, ela fica nominalmente na primeira Constituição brasileira de 1824, né, no seu artigo 5º, em que nós vamos ver escrito textualmente o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então vejamos que na Constituição de 1824 a doutrina da Igreja está perfeitamente aplicada. O que tem aqui? Olha, existe uma religião oficial do Estado. Então, quer dizer, até os liberais da época reconheceram a importância e o quanto a Igreja Católica estava na alma do povo, colocam na Constituição que a Igreja Católica ela é a religião oficial do Império e que todos os outros cultos só são permitidos de forma privada, doméstica.
né? Então, o que está sendo colocado aí é o princípio da tolerância de novo, né? Então, é a ideia de que, olha, seria ideal que não se permitisse nem o culto privado, mas o Estado entende que todas as fragilidades do homem, marcado pelo pecado original, como às vezes muitas pessoas têm dificuldade de chegar à verdadeira religião e como apertar mais ainda pode acabar gerando um mal maior do que deixar o culto doméstico. Então, pelo princípio da tolerância, você pode ter o culto ali de forma privada para as religiões falsas, enquanto a religião verdadeira deve ser ostentada publicamente e protegida pelo Estado. E é interessante, então nós vamos ver um pouco mais para frente. Eu estou construindo com vocês vários conceitos importantes, porque o que eu quero chegar é para a posição histórica dos bispos brasileiros quando esse artigo 5º caiu, né? Ou seja, quando nós abandonamos oficialmente a ideia de um Estado católico na nação, certo? E aí, nós publicamos esse livro, né, Condenamos o Estado Laico, que ele vai trazer 2 cartas pastorais que reúnem todos os bispos do Brasil. Uma em 1890, logo depois da queda do Império, e outra em 1900, né, 11 anos depois da queda do Império. E na primeira dessas cartas, de 1890, vamos ver como é que todos os bispos do Brasil, que eram 12 na época, vão comentar o artigo 5º da Constituição. Então é muito interessante ver a cabeça dos bispos da época, né? Então, vejam como é que eles comentam. Ó Santa Igreja Católica, Igreja de Deus vivo, os ínclitos estadistas que fundaram a nossa nacionalidade, bem, que imbuídos no liberalismo da Revolução Francesa, eles te respeitaram, eles te mantiveram no posto soberano que já ocupavas e consagraram na Carta Constitucional os fóruns que tinhas e terás sempre, de Igreja do Povo Brasileiro. Eles viram que a religião devia ficar à base inconcussa do edifício político que fabricavam. Não deram abalo neste ponto de que depende a estabilidade de tudo. Então vejam que clareza, né? Que clareza na avaliação, porque eles reconhecem, em primeiro lugar, que os homens que fizeram a Constituição já eram liberais e revolucionários. Em segundo lugar, o que eles reconhecem? Que foi até meio que inevitável, ou então um ato de certa justiça desses homens que estavam fundando o Brasil imperial, esse reconhecimento da Igreja Católica como o grande baluarte da civilização brasileira. Então, isso fica muito claro, né? E aí eles elogiam. E vejam que diferença, né? Porque o que está tendo agora no Brasil, um encontro da CNBB com parte do STF para celebrar o Estado laico e a liberdade religiosa. Então, enquanto os bispos reunidos do Brasil em 1890 defendiam publicamente o artigo 5º da Constituição Brasileira, que proclamava a Igreja Católica como religião oficial do Brasil, alinhada com toda a doutrina dos Santos Padres, agora, 130 anos depois, a CNBB se une para desautorizar os bispos do Brasil de 1890 e todo o magistério da Igreja para celebrar o Estado laico com a Corte Suprema do Brasil. Então vejam que absurdo, né? Que bizarrice, mais uma pro rol da CNBB. Bom, mas em teoria a relação Estado e Igreja era do Estado católico, mas na prática o que a gente tinha era um cenário de perseguição. O Império foi se maçonizando cada vez mais e foi ingerindo cada vez mais na Igreja. Então, por exemplo, o Império vetou
o ingresso de noviços nas ordens religiosas. Então, se uma pessoa quisesse virar beneditino ou franciscano, ele estava proibido. Porque qual era a ideia do Império? Extinguir todas as ordens religiosas no Brasil. E as ordens começaram a mandar noviços para a Europa, para depois de ordenados voltassem. E aí o Império também proibiu isso. O Império, por exemplo, arrecadava todos os dízimos e pagava salários de fome para o clero brasileiro. Proibia os bispos de se ausentar das suas dioceses. Interferia de todas as formas possíveis, até na ementa do que estava sendo ensinado para os futuros seminaristas brasileiros, né? Então, tudo isso era utilizado pelo Império para amordaçar a Igreja no Brasil. Por exemplo, qualquer documento emitido pelo Santo Padre só poderia ser aplicado pela Igreja no Brasil se o imperador desse um placet, né? Uma autorização para aplicar. Então, todas as encíclicas, por exemplo, condenando a maçonaria, não recebiam os placets do imperador. Então, havia todo um processo de que aquela aliança do Estado com a Igreja, que vigorou durante grande parte do período colonial, ele começa a migrar para um sistema de um Estado que reprime a Santa Igreja Católica. Então, o padre Júlio Maria vai dizendo o catolicismo no Brasil, olha, se o primeiro período foi o período de aliança, o segundo período vai ser um período de perseguição. Então, vejam que terrível. E tudo isso vai desaguar na chamada questão religiosa, que é o conflito entre os 12 bispos brasileiros com o Estado, certo? Que vai terminar em 1872 a 1876, que vai ter no seu auge a prisão dos dois mais combativos bispos desses 12, que eram Dom Vital e Dom Macedo Costa. O próprio Santo Dom Bosco, ele já publicou livros sobre esse conflito, numa campanha que nós chamamos em 2019 de Maçonaria Inimiga da Igreja. Esses livros, eu acho que não tem nenhum dos três mais na loja, mas vocês têm que procurar, né? Então, uma é uma biografia de Dom Vital, o outro é um livro que Dom Vital escreveu da prisão, que é a maçonaria e os jesuítas, e o terceiro são mais de 700 páginas contra a maçonaria, publicada por Dom Macedo Costa. Então, são três livros aqui, um de 1873, um de 1875 e outro de 1886. Então, espero que a gente também republique esses livros, né? Que é muito difícil, às vezes, para o Santo Dom Bosco fazer a repressão, porque os custos são altíssimos. Então, por isso que, às vezes, é importante que as pessoas tentem comprar na primeira edição, porque quando ela esgota, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir reimprimir. E aí, dessa campanha, a única das 4 obras que a gente já reimprimiu, e reimprimimos 2 vezes, de tão importante, é o Católicos ao Combate, né? Que a gente vai comentar também hoje, porque tem a ver com esse posicionamento dos bispos do Brasil. Bom, então, a maçonaria, como nós estamos vendo, ela vai cada vez mais tomando conta dos postos do Império, de tal forma que Saldanha Marinho, que é um dos 2 grão-mestres da maçonaria no Brasil, vai dizer, daquela época, o seguinte: não tem governado, não governam e não hão de governar senão os maçons. De tal forma que a maçonaria ocupava postos de relevo no segundo reinado. E não à toa você teve a questão religiosa, certo? Que na época da questão religiosa, o outro grão-mestre da maçonaria no Brasil, Visconde de Rio Branco, era o primeiro-ministro da época, né? Então, de tão impressionante. E aí, naturalmente, conforme a maçonaria foi perseguindo a igreja, em todos os locais, o que nós vemos? Que a perseguição ela não se restringe só à igreja, mas também à nobreza. Não à toa, em todos os locais em que a maçonaria se desenvolveu, os tronos europeus balançaram, né? Em todas as monarquias, até
as monarquias que ainda hoje existem de forma muito débil, em algum momento já foram repúblicas, né? Porque onde a maçonaria entra, os tronos balançam. A Revolução Francesa é sua principal obra, mas nós temos também a unificação dos Estados italianos, que derrubaram as monarquias na Itália. Nós tivemos a proclamação da República Portuguesa e até hoje a monarquia não foi instituída lá. A monarquia chegou a ser derrubada na Espanha, né? No século XVII também na Inglaterra. Nós vemos esse movimento em todas as coroas sendo balançadas. E o que é mais impressionante é nós vemos que o quanto que a nobreza daquela época foi cega, né? E muitas vezes se colocou à disposição das metas da maçonaria, inclusive se filiando à maçonaria. E aí é muito interessante ver como que os autores desenvolvem isso na época. Então tem um autor tradicionalista, Dom Juan Vázquez de Média y Fanjul, espanhol, que é contemporâneo à queda da monarquia brasileira, que ele vai dizer, olha, que a queda da monarquia brasileira era inevitável, isso já estava previsto lá em 1822. Então vamos ver a leitura dele. As monarquias constitucionais sempre terminam em repúblicas. O liberalismo a quem rendem obediência os obriga a divorciar-se das verdadeiras forças conservadoras. Mas como a revolução não se contenta com partes, começa a pedir ao rei favores e conclui por exigir que se abandone a fonte desses favores. Ou seja, pedem favores à monarquia, depois derrubam a monarquia. Dom Pedro II foi, como tantos outros, arrastado pela corrente democrática, a qual alentou e deu forças, em vez de combatê-las, divorciando-se de todos os elementos católicos e verdadeiramente monárquicos do país, ao perseguir a Igreja com leis que atentavam aos seus direitos e ao amordaçar os seus pastores para impedir-lhes que anatematizem as seitas iníquas, inimigas da religião e da sociedade. Então vemos aqui como que o império, da forma como que ele foi constituído, ele já tinha um prazo para acabar, porque as forças que o mantinham foram atacadas pelas próprias lideranças do império e as forças que são hostis foram, de alguma forma, protegidas ou promovidas pelo imperador, né? E é uma cegueira que, historicamente, ela é muito maior na nobreza do que no clero, né? Porque no clero nós temos os papas sempre condenando a maçonaria. Então eu também sempre detalhei isso em várias aulas, o quanto é impressionante, né? Que a primeira casa maçônica ela surge em 1717, a primeira condenação ela é de 1738. Em 1821, né? Então, próximo da independência do Brasil, o que nós vamos ter? Que o Papa Pio VI, na Ecclesia Jesus Christo, vai dizer que a sociedade maçônica ensina que está permitido provocar revoltas para despojar de seu poder aos reis e a todos os que governam, aos quais lhe dá um glorioso título de tiranos. Ou seja, a independência do Brasil está sendo feita e o Papa está dizendo, olha, a maçonaria ela está aí para destronar os reis, chama os reis de tiranos, vocês precisam se apartar da maçonaria. Né? E aqui e ali o que nós vemos, o contrário, né? A nobreza não atendendo aos anseios do Santo Padre. E não só do Santo Padre, mas de todos os principais bispos do Brasil, né? Os 12 bispos do Brasil faziam cartas pastorais, sermões e orientavam o clero e a nobreza no sentido de que era preciso resgatar a ideia de uma união do Estado com a Igreja se a monarquia quisesse ter prosperidade no Brasil. Então veja o que Dom Vital vai dizer, por exemplo, que contra o altar e o trono é que a maçonaria hasteia o pendão da revolta. Deus e César são os dois inimigos contra os quais ela brande uma só arma. A sociedade está em cima de um vulcão. Os estados se assentam em chão maçônico. O terreno está minado.
a terra estremece, os tronos vacilam, as coroas balançam sobre a cabeça dos monarcas. Estes, porém, nada sentem, nada ouvem, nada veem. Então vejam, olha, o império não tinha desculpa. Os papas estavam falando e aqui dentro os bispos estavam falando. E ninguém ouvindo, né? É um certo mistério da iniquidade. Dom Vital está dizendo claramente, lá na Arquidiocese de Pernambuco, olha, vai dar ruim, né? Vai dar ruim para o Estado, vai dar ruim para a Igreja, a maçonaria está ganhando projeção, acordem. E ninguém acorda. E aí, naturalmente, a maçonaria que conduz a diminuição progressiva da influência da Igreja na sociedade também vai agir para o golpe republicano de 1889, certo? E aí a gente se aproxima agora da atuação dos bispos, que é onde eu quero chegar, né? Então, eu estou construindo um edifício com vocês para a gente entender melhor a atuação dos bispos na época. Então, quando há o golpe republicano liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os bispos do Brasil ficam em expectativa, certo? E agora, o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque não estava na cara dos golpistas de que a relação Estado e Igreja ia se alterar no papel, né? De Estado católico para um Estado laico. Então fica todo mundo de sobreaviso, tenso, tentando entender o que vai acontecer ali. E naturalmente também o povo brasileiro esperava um posicionamento dos seus bispos. E a gente precisa entender 3 coisas características que diferem o episcopado daquela época do episcopado de hoje. O primeiro é entender que só eram 12 bispos no Brasil. O que significa isso? Que a área sobre a qual um bispo exercia a sua jurisdição era muito maior do que hoje. Então, por exemplo, hoje, só para a cidade de São Paulo, você tem o cardeal e outros bispos. Naquela época, quando a gente dizia, Dom Vital, ele ia ser bispo de Olinda e Recife, às vezes fica na nossa cabeça de hoje de que, Dom Vital, ele mandava em 2 cidades só. Mas não, quando a gente diz que Dom Vital era arcebispo de Olinda e Recife, eu estou dizendo que Dom Vital ele mandava no Nordeste inteiro, com exceção da Bahia. Né? Porque só eram 12 para o Brasil inteiro. Quando a gente dizia, Dom Lacerda era bispo do Brasil. Hoje, o bispo do Rio de Janeiro. Hoje, o cardeal Dom Orani, ele é arcebispo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, certo? Quando Dom Lacerda, naquela época, ele mandava no estado do Rio inteiro, no estado do Espírito Santo inteiro e no estado de Santa Catarina inteiro. Então, quando a gente fala que Dom Macedo ele era bispo de Belém ou bispo do Pará, a gente fica achando, com a cabeça de hoje, não, que ele era bispo só da cidade de Belém. Não, ele era bispo do norte inteiro. Então, consegue ver a influência de um bispo como era grandiosa naquela época? Mais ainda, porque não era numa nação hoje que 50% é católico de BGE, né? Você vai ter ali 0,5% de católico praticante, talvez. Não, naquela época você tinha 99% de católicos. Então, era uma influência absurda, né? E, naturalmente, muito melhores do que a nossa geração. E, naturalmente, também eles eram combativos. Porque ecumenismo ainda não estava na moda, diálogo interreligioso não estava na moda, Estado laico também não estava na moda. Então você vê que tudo indicava para uma reação dos bispos de acordo com a posição que o Estado fosse adotar. Né? Eles tinham essa visão muito clara da combatividade necessária de um bispo. Tanto que nessa primeira carta pastoral de 1890 eles citam São Cipriano. E olham que bela frase é citada. Um bispo com o evangelho de Deus em uma das mãos e com a cruz na outra pode ser morto. Vencido nunca. Então parece com a SNBB hoje? Então a gente vê a diferença do episcopado brasileiro há pouco tempo atrás.
E quem liderava esse movimento? Qual era o principal nome da igreja no Brasil quando há a proclamação da República? Dom Antônio Macedo Costa. Dom Antônio Macedo Costa, ele nasceu em 1830, na Bahia. Os seus pais eram católicos praticantes, de uma família numerosa, 11 filhos. Com 18 anos, ele foi admitido no seminário em Salvador, na Bahia. Era arcebispo da Bahia, primaz, um dos grandes intelectuais da época, Dom Romualdo Seixas, um homem bem influente no século XIX. Dom Romualdo Seixas envia Dom Macedo Costa para o seminário de São Sulpício, em Paris, que era um seminário rigorosíssimo, em 1852, e lá Dom Macedo Costa vai passar uma década, certo? Vai se doutorar lá em filosofia e teologia, vai ser ordenado lá, e o próprio reitor do seminário vai dizer que ele foi um aluno brilhante, Dom Macedo Costa, e vai dizer que os seus três principais estudantes foram o Pie, Dupanlope e Macedo Costa. Pie viraria o grande cardeal Pie de Poitiers, um dos maiores defensores do Estado Católico no século XIX. Dupanlope vai virar bispo de Orleans e Dom Macedo Costa, o bispo do Pará. E aí Dom Macedo Costa volta para o Rio de Janeiro em 1859, então ele tinha 29 anos quando ele volta para o Brasil, né? E Dom Pedro II vai ficar muito impressionado com a erudição de Dom Macedo Costa e vai apontá-lo como bispo de Belém do Pará. Então lembrem-se, como eu disse, que a gente sai do período colonial para o período imperial de uma aliança para opressão, né? E quando nós lembramos de Dom Pedro II, o que vem à mente é do imperador, o déspota, né? Cerca de um déspota esclarecido, né? Aquele homem que prisava muito a essa via intelectual e tinha uma certa hostilidade a tudo que parecia muito piedoso. Então, tanto Dom Vital quanto Dom Macedo Costa são formados nesse seminário em Paris. E é por isso que eles são apontados bispos por Dom Pedro II, porque ele vê nesses dois prelados homens de grande formação intelectual, né? E aí, quando estoura a questão religiosa em 1872 e 1876, essas indicações vão ser um tiro na culatra do Império maçonizado, porque vão ser os dois grandes bispos que vão se erguer contra esse Império maçonizado. Em 1861, Dom Pedro II, então, indica Dom Macedo Costa como bispo, ele só tinha 31 anos. Em 1863, Dom Macedo Costa já está escrevendo um protesto a Dom Pedro II contra a invasão do Estado à Igreja. Então vejam, os bispos sempre observando ali, né, a doutrina da Igreja. Então vejam que Dom Macedo Costa escreve para Dom Pedro II. E tentem pensar se vocês conseguem imaginar o presidente da CNBB escrevendo algo assim para o Lula, né? Permita, Vossa Majestade Imperial, que o diga com a dolorosa franqueza que devo ter nesta ocasião. De há muito, Senhor, os bispos do Brasil somos contristados com avisos e decretos restritivos da liberdade e independência de nosso sagrado ministério. Então vejam que aqui Dom Macedo Costa está mostrando os princípios que Dom Lefebvre enunciou e que estão lá no Cardeal Mercier, né? A funesta tendência do governo a ingerir-se na economia da igreja como se procurasse reduzi-la a um mero ramo da administração civil, né? Então a ideia do Estado tentando fazer a igreja virar um ministério, né? Isso sempre foi tentado depois. É só vocês verem como é que é o centro do poder em Brasília. Você tem lá o Congresso, todos os ministérios, e no final dos ministérios o que tem? A Catedral de Brasília. Ou seja, é a ideia de colocar a igreja como mais um ministério do governo, né? E deixaram fazer Brasília dessa forma. A catequese, as residências dos párocos, o noviciado dos conventos, a administração das igrejas,
os estatutos da catedrais, a organização que se deve dar, tudo isso julga o governo ser de sua alçada. Sobre tudo isto se crê com o direito a decidir, decretar e legislar. O Ministério tomou isso como uma ofensa. O ministro dos Negócios respondeu a Dom Macedo Costa, e a Dom Macedo Costa depois faz uma tréplica. Isso em 1863. Então, a gente está há 9 anos da questão religiosa, né? E aí ele vai dizer: Vossa Excelência diz que a Igreja do Brasil nunca esteve sujeita ao governo. Então, a tréplica de Dom Macedo Costa ao ministro Dom Pedro II. Mas, repito, não estou só. O episcopado brasileiro é unânime em lamentar comigo essas invasões que se têm feito e que se vão fazendo cada dia nos domínios da Igreja. Observação. Então, aqui, ele está tão confortável com a qualidade do episcopado brasileiro que ele diz que essa defesa pública dele não é só dele, é o episcopado brasileiro todo que está fazendo. Então, vocês conseguem imaginar o Dom Adair lá, Dom Adair contra os beijos gay, né? Aí ele vai dizer: olha, eu tenho certeza que todo episcopado brasileiro é contra. Ele vai poder dizer isso? Não. Então, é interessante que a gente vai vendo na história os sinais da qualidade que foi o episcopado brasileiro, né? Não estou só. Dom Romualdo, que era esse grande arcebispo de 1860, né? Nos últimos tempos do seu longo e glorioso episcopado, escrevia: não queremos furtar-nos ao sagrado dever de subordinação e lealdade ao poder instituído pelo mesmo Deus. O que só queremos é que haja mais escrúpulo em extremar os limites do sacerdócio do império. Então, essa distinção da Igreja e do Estado nas suas atribuições, que também é um princípio que nós anunciamos aqui, né? Então, veja que a todo momento como o clero está andando direitinho com a doutrina da Igreja, estão vendo? O que só queremos é que haja mais escrúpulos e extremar os limites do sacerdócio do império, que a ação dos pastores seja mais livre e desimpedida de mil embaraços e restrições que a cada passo estovam a marcha de sua administração. Então, nós vamos ter, em 1872, a questão religiosa. Dom Macedo Costa vai ser preso junto com Dom Vital, né? Então, esse Dom Macedo Costa que está fazendo o protesto é o mesmo que escreveu tudo isso aqui, né? Isso aqui é uma parte da obra dele, né? De novo, é sempre bom vocês fazerem esse exercício, né? Quantos bispos brasileiros hoje, né? Na época eram 12. Isso aqui é uma parte pequena que a gente publicou. Quantos bispos brasileiros estão escrevendo tanto em defesa da fé hoje? Né? Então, e com essa força que os bispos tinham, né? Então, só para vocês terem ideia da clareza, o que a gente colocou aqui, né? Uma fala de Dom Macedo Costa atrás do livro, olha só. Nem a memória dos mortos, nem os cabelos brancos dos vivos hão de ficar sem defesa. Prezamos a nossa honra. É um bem que Deus nos manda zelar, não só por amor de nós, mas pelo da Igreja e do país a que pertencemos. Não temos trabalhado quase 25 anos no duro ministério do apostolado nesta terra, empregando todas as energias do nosso coração e de nosso espírito na obra de regeneração desse povo que amamos, sacrificando-nos, matando-nos neste labor ímprobo, sobre o peso desta temperatura de fogo. Não é mole viver no Pará, né? No meio de tantas angústias, privações e desconfortos. Aí ele está batendo nos ministros, né? Para virdes vós, que passais regalado como um príncipe em uma das mais brilhantes cortes da Europa. Está falando, perdão, do ministro que está lá na Inglaterra. Vos revestido do caráter de alto funcionário da nação, despojar-nos do que nós temos de mais precioso que a vida, a honra de nosso nome como cidadão e como bispo. Então, a força moral, né, do episcopado brasileiro aqui é claro, a todo momento, né, em todas as citações que nós estamos mostrando aqui. Então, quando tem a queda da República, em 1889, né, Dom Macedo Costa, ele já imaginem,
um Marte no Brasil, né? Um homem que teve uma formação brilhante na Europa, volta para o Brasil com título de doutorado, escreve de forma profícua, em defesa da fé, é feito bispo do Pará, ordena toda a diocese, faz revistas, seminários, livros, etc, etc. É preso, perseguido pela maçonaria, né? Então, em 1889, ele é a grande referência do episcopado brasileiro, que ainda eram 12 bispos. E aí, quando cai a monarquia, já se começa a suspeitar que os revolucionários vão decretar o Estado laico, e aí Dom Macedo Costa já se antecipa e vai afirmar publicamente: não desejo a separação, não dou um passo. Não faço um aceno para que se decrete no nosso Brasil o divórcio entre o Estado e a Igreja. É evidente que, suposto o fato de uma revelação divina, o estabelecimento por Jesus Cristo de uma Igreja una, santa, universal, apostólica, para fazer chegar a todas as gerações humanas, em todos os séculos, a lei nova por ele promulgada, essa lei é essencialmente obrigatória para toda a inteligência que vem a este mundo. E, por conseguinte, absurdo o princípio da liberdade de cultos, como entende o filosofismo moderno. Então, nem veio o Estado laico ainda, caiu a monarquia, Dom Macedo Costa brilhantemente defendendo a posição da Igreja, né? Que é clara, certo? Então, mesmo no início da minha conversão, eu não conseguia entender como que o Estado não favorecia a Igreja, porque é uma coisa que não precisa de grandes desenvolvimentos teológicos, certo? Se o homem está aqui para ser católico e se salvar, é óbvio que o Estado tem que ajudar o homem a seguir o seu fim, é algo muito simples, né? Então, eu sempre achei estranho isso. Mas aí, infelizmente, as suspeitas são confirmadas. Em 1890, os golpistas assinam o decreto de número 119, que vai estabelecer a liberdade de culto em todo o território nacional. E aí, depois desse movimento, os bispos do Brasil resolvem vir a público com uma carta pastoral. E aí o principal biógrafo de Dom Macedo Costa, que é Dom Lustosa, principalmente quem aqui estiver nos assistindo e for paraense, né, eu recomendo que leiam a biografia de Dom Macedo Costa, escrita por Dom Lustosa, que é um calhamaço de 800 páginas. É importante nós conhecermos os principais nomes vinculados à nossa terra, certo? Então, eu tenho falado isso às vezes quando eu saio do Rio de Janeiro, né? Então, em congresso em Pernambuco, eu disse: olha, se você é pernambucano e nunca leu uma biografia de Dom Vital, você está falhando enquanto pernambucano. Da mesma forma, se você é paraense e nunca leu uma biografia de Dom Macedo Costa, você está falhando enquanto paraense, certo? É um dever, até em termos de patriotismo, certo? Ler a vida desses grandes homens. E aí o biógrafo vai dizer que Dom Macedo Costa ele tinha uma influência tão grande no episcopado brasileiro que essa carta pastoral que a gente publicou aqui de 1890 foi feita na totalidade ou em grande parte pelo Dom Macedo Costa, né? Então, como se ele tivesse feito um arquétipo da carta pastoral e os outros 11 bispos só foram lá fazer pequenos ajustes, né? E a carta ela é muito importante, né? Por isso que as pessoas elas precisam ler, porque os bispos eles vão fazer um diagnóstico tanto olhando para o passado quanto olhando para o futuro. E quando eles olham para o passado, eles vão condenar os erros que ganharam projeção no Império, certo? Então vejam, de novo, sempre a clareza marcada a cada passo aqui da nossa aula, né? O que está nessa carta pastoral aqui. A Igreja do Brasil viu com horror 2 de seus bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa, como se foram vis criminosos, condenados por sentença do Supremo Tribunal de Justiça, que hoje é chamado de STF, condenados a carregar baldes e a varrer pátios na casa de correção por 4 anos,
porque ousaram manter a liberdade de consciência católica em face da prepotência do cesarismo. Um deles que repousa em Deus, Dom Vital, que já tinha sido morto, né? E que deixou no mundo memória gloriosa, recordando o passado glorioso de um dos nossos bispos, escrevia de sua prisão estas palavras: que vós, católicos do Brasil, não rememorareis sem fruto. Pela liberdade da nossa consciência, a nenhum perigo fugiremos. E se 1000 vezes pudéssemos morrer, 1000 vezes por ela morreríamos alegremente. Então, os 12 bispos abrem a carta relembrando a questão religiosa, relembrando a prisão de Dom Macedo Costa, a prisão de Dom Vital, e como Dom Vital dizia, olha, na prisão eu estou aqui para dobrar a aposta, né? Não é à toa que Dom Vital escreveu da prisão a maçonaria e os jesuítas, né? Rezem para a gente publicar. Então, se tiver algum doador, né, um doador rico aí, entre em contato com o CDB. CDB, olha, eu vou doar para vocês aqui, relancem esses livros aqui, vai ser uma... Então pronto, vocês vão nos ajudar a reeditar essas obras que precisam ser reeditadas, porque todas essas obras eu fiz introduções para contar essas histórias, né? Então, tem introdução na obra da maçonaria jesuíta, tem introdução na contramaçonaria, tem introdução no Dom Vital e tem introdução contextualizando do Católicos ao Combate, tem introdução aqui, né? Então, todas elas eu contextualizei esses documentos. Bom, e aí eles vão mostrar, então, os erros e vão colocar com assombro a queda da monarquia numa estrofe que vocês, às vezes, encontram em livros de história do catolicismo no Brasil no século XX, que é impactante, né? Então, vejam o que os bispos do Brasil vão falar em 1890. Tentem sempre comparar com a postura da CNBB hoje, né? Acabamos de assistir a um espetáculo que assombrou o universo. A um desses acontecimentos, pelos quais dá o Altíssimo, quando lhe apraz, lições tremendas aos povos e aos reis. Um trono afundado de repente no abismo que, em princípios dissolventes, medrados à sua sombra, em poucos anos lhe cavaram, desapareceu. Né? Dizendo, olha, fletaram tanto com a Revolução que vocês desapareceram. Desapareceu o trono. E o altar continua de pé, amparado pela fé do povo e pelo poder de Deus. Então, mostram os erros, mostram o assombro, dizendo, olha, como Deus age, né? O trono perseguiu tanto o altar, o trono caiu, o altar está de pé. Mas aí eles, então, voltam o olhar à República, porque, longe de achar que aquilo é um alívio, a ideia de um Estado laico era uma tragédia para os bispos brasileiros, um grande perigo à causa da verdadeira religião. E eles vão dizer que agora nós estamos numa crise para a vida ou para a morte. Para a vida, se todo o nosso progresso social for baseado na religião, e para a morte, se não for. E condenam o Estado laico mais uma vez. Separação, esta doutrina não a podemos os católicos admitir. E hoje nós temos um congresso da CNBB pelo Estado laico. Vejam, né? Esta doutrina não a podemos os católicos admitir, porque está condenada pela Santa Sé Apostólica, na 55ª proposição do Sílabus, ou rol dos erros contemporâneos, que acompanha a memorável encíclica Quanta Cura, dirigida pelo Papa Pio IX. Então, os bispos vão colocar toda a sua oposição a isso, toda a admiração com a queda do Império e toda a sua frustração com a ingratidão das elites brasileiras. Porque eles apontam, se o Estado laico nos Estados Unidos, que nasceu com várias proposições revolucionárias, já era algo condenado, imagine a aberração que seria o Estado laico no Brasil. Uma nação que de 1500 a 1890
durante 390 anos da sua história, foi regida, pelo menos nominalmente, com essa a ideia de um Estado católico e com 99% da nação católica. E, no entanto, vinha toda essa elite revolucionária trair os princípios católicos da nação. E aí vejam como os bispos falam com grande sabedoria. Não pode deixar de nos causar mágoa, filhos diletíssimos, ver essa igreja que tem tomado sempre parte em todos os nossos grandes acontecimentos nacionais, confundida de repente e posta na mesma linha de algumas seitas heterodoxas, que aluviam recente da imigração europeia tem trazido as nossas plagas. Livre sim, mas ao mesmo tempo confundida com seitas errôneas, votadas à dissolução e à morte, e a religião de todo o povo brasileiro, desapossada do trono de honra que há 3 séculos ocupava, para ser posta na mesma esteira de qualquer seita adventícia. Então veja como os bispos protestam, dizem, olha, vocês são ingratos estadistas. A Igreja Católica, desde o início, ela está com vocês, né? Esteve no início da colonização, esteve nas guerras contra os franceses, esteve nas guerras contra os holandeses, e esteve na aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E agora o que nós temos? O Estado laico. E a Igreja Católica, para usar a palavra aqui, na mesma linha de seitas heterodoxas, né? Na mesma esteira de qualquer seita adventícia. E o Centro Dom Bosco, em 2017, tentou fazer uma Santa Missa pela conversão dos protestantes, a Arquidiocese do Rio proibiu. Está parecido com os bispos do Brasil de 1890, né? Que protestam contra a imigração protestante, protestam contra o Estado laico e protestam contra o rebaixamento da verdadeira religião ao nível das falsas seitas, né? Usando termos depreciantes, né? Qualquer seita adventícia. Hoje são os irmãos separados, né? E aí, só que o episcopado brasileiro reclama, mas mostra a resolução para o combate, porque não era frouxo como parte do episcopado nacional atualmente. Pois quando procuram, para usar de novo as palavras da carta pastoral, né? Pois quando procuram por todos os meios destruir a nossa religião, ficarem indiferentes, insensíveis, como se nada fosse conosco, é isto razão? É isto justiça? É isto valor? É isto honra? É isto espírito cristão? Ó sacerdotes, ó fiéis católicos, que não nos suceda assim. É hora de surgir do sono, de combinar um grande e generoso esforço para defender, restaurar e fazer reflorescer a nossa religião e salvar a nossa pátria. Então, mais uma vez, aqui nós vemos claramente os 12 bispos do Brasil comprometidos com a causa católica em todo grau, condenando os erros do Império, condenando os erros da República e chamando os católicos para o combate. Naturalmente, tudo que estava anunciado pelos bispos do Brasil se cumpriria. Por quê? Porque as elites, mais uma vez, não ouviram a igreja. Então, 10 anos de república, o que a gente vai ter? Um caos aumentado, né? Então, é aquilo que a gente aprende no Colégio da República Velha, né? Uma grande estabilidade, golpe sobre golpe. Então, Marechal Deodoro da Fonseca dá o golpe, depois Floriano Peixoto dá o golpe, depois você tem várias crises, a todo momento ameaças de golpe que vão se concretizar com o golpe de Getúlio Vargas em 1930. Então, os bispos já estão dizendo em 1890, vai dar ruim. Em 1900 a coisa já está dando ruim, né? E aí eles voltam em 1900 para uma segunda carta pastoral, né? Então é a outra carta pastoral desse livro. Então vejam que de novo com essa postura. Dom Macedo Costa já tinha morrido, mas os bispos do Brasil ainda valentes vêm a público mais uma vez.
O que mostra que aquela ação em 1890 ocorreria mesmo se não tivesse Dom Macedo Costa, certo? Com frases de novo de efeito. Eles vão dizer que o governo do Império, que se intitulava protetor da Igreja, protegia a heresia. Vou dizer também que não vimos, filhos amados, nossos bispos arrastados aos tribunais e condenados à prisão com trabalhos como insígnios criminosos em obséquio à maçonaria por condenarem a seita. Então, as condenações de 1890, renovadas em 1900, né? E aí eles vão dizer, e aí é interessante que os bispos do Brasil colocam a mão na consciência de cada leigo sacerdote brasileiro, né? Porque eles vão usar palavras duras, eles vão dizer que o Brasil é um dos países mais favorecidos de Deus e talvez o mais ingrato. Né? Porque quanta coisa a igreja fez no Brasil, para agora o Estado virar as costas para o Brasil. Né? E aí eles vão dizer, olha, e tão mal assombrado é o futuro que se nos levanta diante dos nossos olhos, que reputamos insuficientes para impedir nossa ruína todas as diligências da indústria humana, por maiores que sejam os esforços, se do céu não vier um remédio extraordinário. Então os bispos estão dizendo, olha, vocês foram ingratos, veio a República Maçônica, agora, para tirar o Brasil do caos, só uma intervenção do céu. Estamos em 2024, os bispos acertaram ou erraram? Né? Mensalão, petrolão, todas essas coisas que a gente viu, né? Lula 1, 2, 3, Dilma 1, 2, 1,5, né? Se Deus quiser, vai ser Lula 3,5 também, né? Não vai chegar a concluir o terceiro mandato. Então, vejam, tudo isso já estava sendo anunciado em 1890 e 1900. Os bispos estão dizendo, olha, vocês vão colher o que vocês estão plantando, porque estão voltando as costas ao magistério de sempre da Santa Igreja Católica. Né? E os bispos do Brasil fazem isso hoje em dia? Então, eu estou sempre exercitando e trazendo à memória de vocês essa comparação, porque eu preciso que um dos frutos da aula de hoje seja a compreensão de vocês da qualidade do episcopado mundial e também da qualidade do episcopado brasileiro, certo? Porque isso é importante, porque quando a gente aumenta o sarrafo, a gente estimula a geração atual a tentar pular esse sarrafo, certo? Então, nós temos esse cenário e aí o caos vai aumentando, certo? E aí os bispos do Brasil vão escrevendo suas cartas pastorais, vão fazendo os sermões, sempre combatendo o Estado laico. E aí, em 1916, 16 anos depois, vai ter uma terceira carta que vai entrar para a história do Brasil. Então, que é a Carta dos Católicos ao Combate, feita pelo Cardeal Leme. Então, essa carta do Cardeal Leme, ela faz como que um epílogo, né? Ele fecha a trilogia desse combo, né? Então, nós temos duas grandes cartas pastorais coletivas e agora nós vamos ter a carta do Cardeal Leme de 1916. E quem foi o Cardeal Leme, né? Cardeal Leme, ele nasce em 1882, né? No dia de São Sebastião, 20 de janeiro, então por isso que o nome dele é Sebastião Leme. E desde criança ele já sente a vocação para o sacerdócio, então com 12 anos ele já está no seminário menor. Então, assim como Dom Macedo Costa teve a proteção de um grande bispo, que era Dom Romualdo, Dom Leme vai ter a proteção de um outro grande bispo, que é Dom Arcoverde, que era então bispo de São Paulo. Dom Arcoverde, então, protege o Cardeal Leme e envia Sebastião Leme, então, né? Envia o Sebastião Leme para o seminário em Roma. Sebastião Leme vai passar o grande período estudando em Roma, no Colégio Pio Latino, na Universidade Gregoriana de Roma, vai ficar absorvendo a doutrina da Igreja e se aperfeiçoando dos anos de 1896 a 1904. Ele é ordenado sacerdote com apenas 22 anos e pega também os títulos de doutor em Filosofia e Teologia
na Europa e retorna para São Paulo para assumir lá uma paróquia e também ser professor do Seminário de São Paulo. Quando ele volta a São Paulo, Dom Arcoverde não é mais bispo de São Paulo, ele vem para o Rio de Janeiro. Dom Arcoverde, o novo bispo de São Paulo, é Dom Duarte. Dom Arcoverde, ele vai vir a se tornar o primeiro cardeal em toda a América Latina, né, o cardeal do Rio de Janeiro, e conforme ele vai envelhecendo, ele percebe que era preciso trazer um bispo para ajudá-lo das suas atribuições no Rio de Janeiro. Ele convence Dom Leme a vir para o Rio de Janeiro, ordena Dom Leme em Roma em 1911, de 1911 a 1916, Dom Leme vai ser bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Em 1916 ele é feito arcebispo de Olinda e Recife e vai assumir então a arquidiocese que tinha sido de Dom Vetal. Então a gente vê aqui várias ligações entre grandes bispos da história do Brasil. E quando Dom Leme é investido como arcebispo de Olinda e Recife, ele antes faz um retiro em Rio Claro, em São Paulo, e redige então a famosa Carta Pastoral de 1916, que nós republicamos com o título de Católicos ao Combate. E essa carta também vai ter vários trechos espalhados em livros, em sites, etc. E eu sempre quis ter uma versão full dessa carta, não achava, né? Então a gente pediu acesso ao monge no mosteiro de 500 anos no Brasil, que tinha uma biblioteca gigantesca, e achamos a carta pastoral na seção de cartas pastorais do mosteiro, e conseguimos então republicá-la, né, com esse título de Católicos ao Combate. E por que ela é tão importante? Porque é como se fosse uma continuação das duas cartas pastorais. As duas primeiras cartas pastorais estão o quê? Vendo os erros da monarquia, vendo os erros da república, reclamando da ingratidão, chamando ao combate. O que o cardeal Leme faz? Ele propõe o combate de uma forma mais clara, e é por isso que essa carta pastoral ela vai fazer tanto sucesso, né? Essa carta pastoral vai, por exemplo, estar por trás da conversão do Jacques de Figueiredo, o fundador do Centro Dom Vetal, que é o centro que nos inspirou. E ele vai dizer também nessa carta frases que vão marcar a história do Brasil, né? Por exemplo, o nosso programa não é outro senão aquele que há 20 séculos foi lançado por nosso Jesus Cristo, a salvação das almas. Instrução religiosa e ação católica a nós nos parece que são e devem ser os pontos cardeais do ministério sacerdotal na hora presente. Então, a diferença da carta pastoral do Dom Leme para as demais é o instaurar um programa de reconquista católico, porque ele vai fazer um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Que o grande problema da igreja no Brasil é a falta de organização e a falta de estudo, certo? Porque 1% do Brasil manda em 99%, certo? 99% do Brasil é católico, mas o Estado é laico, o ensino é laico, as forças militares não querem saber de igreja, nada é católico, os feriados são laicos, etc, etc. Então você tem um cenário de 1% que manda em 99%. Por que esse 99% é mandado? Porque falta organização e falta instrução. E se falta instrução, o que precisa ser feito então? Se instrução é o problema, como é que a gente resolve? Através de educação católica. Então ele separa o projeto de reconquista em 5 grandes áreas, certo? Quais são essas áreas? É a ideia de ensinar pregação, leitura, muitos livros, educação no lar, escola e catecismo. Então ele diz que os católicos deveriam priorizar uma ação ativa nesses 5 polos. Pregação e leitura, principalmente para adultos, educação do lar, escola e catecismo, principalmente para os jovens. Não é à toa que o Centro Dom Bosco tem feito, neste ano, um grande trabalho de catequese. Nós publicamos o Catecismo de São Pio X, o Catecismo da Igreja Católica promulgado em Trento e um curso de catequese gratuito no YouTube, né?
E o cardeal Leme também vai marcar claramente essa necessidade de combate. Ele vai dizer: formemos uma legião que combate. Quem sabe falar, que fale. Quem sabe escrever, que escreva. Quem não fala e nem escreve, que divulgue os escritos dos outros. E ele vai implementar perfeitamente isso, porque depois ele vem para o Rio de Janeiro, agora como arcebispo coadjutor, né? Porque aí o cardeal Arco Verde já estava bem velho, então quem assumiu de fato a Arquidiocese do Rio de Janeiro em 1921 foi Dom Leme. De 1921 a 1930 ele vai ser o arcebispo coadjutor, cardeal Arco Verde morre, o Dom Leme vai virar o segundo cardeal do Rio de Janeiro, segundo cardeal em toda a América Latina em 1930, e ele vai comandar o processo de combate das forças católicas no Brasil laico, certo? Então ele vai ser o homem por trás da construção do Cristo Redentor, da primeira PUC do Brasil, da Liga Eleitoral Católica, de vários congressos eucarísticos nacionais, e vai então ser a grande força e principal nome do catolicismo no Brasil na primeira metade do século XX. E desde então, apesar do combate das forças católicas, a crise aumentou. Entramos numa era de indifrentismo religioso, de diálogo interreligioso, e toda essa postura combativa do episcopado brasileiro, representado por Dom Vital, Dom Romualdo Seixas, por Dom Macedo Costa, por Dom Viçoso, né? Homens do Império, e depois, na época da República, no iniciozinho dela, ainda por Dom Macedo Costa, depois pelo cardeal Arco Verde e o cardeal Leme, todo esse esforço heróico, toda essa postura alinhada do episcopado brasileiro com a doutrina de sempre, ela se perde. Então, sai essa postura combativa, heróica e aliada com a doutrina de sempre, e a partir da década de 60, nós vamos ter um episcopado cada vez mais aderente às teses heréticas de ecumenismo, indifrentismo religioso, diálogo interreligioso e Estado laico, também refletidos nesse congresso que vai acontecer agora, da CNBB, com o STF celebrando o Estado laico e o indifrentismo religioso. Então, a iniciativa do Centro Dom Bosco de publicar essa trilogia com as 3 maiores cartas pastorais da história da Igreja no Brasil, né? As cartas pastorais de 1890 e 1900, no Condenamos o Estado Laico, e a de 1916, no Católicos ao Combate, é mostrar para a geração atual de que tudo isso que está sendo defendido hoje destoa completamente do que a Igreja sempre ensinou e completamente do que os bispos brasileiros sempre ensinaram. Então que nós nos espelhamos no que a Igreja sempre ensinou, espelhemos também nós no que os bispos brasileiros sempre ensinaram até a década de 60, pelo menos, para que o Brasil, mais uma vez, possa conhecer, servir, amar a Deus nessa vida e cumprir com a sua vocação de nação católica e de ser a terra de Santa Cruz. E que viva Cristo Rei!